O processo penal brasileiro sofreu diversas alterações que começaram a valer ontem em todo o território nacional. Algumas medidas estão causando grande repercussão e para conversar conosco sobre essas modificações, nós recebemos aqui ao vivo no estúdio a conselheira da OAB aqui de Novo Hamburgo, Rosângela Slomp. Tudo bem, Rosângela? Obrigado pela presença aqui. Boa noite. Boa noite. Uma lei, então, a lei de número 12.403, que tem causado grande polêmica ontem, desde que entrou em vigor aqui. Ela trouxe várias modificações, né? É muito assunto. Eu acredito que no tempo da entrevista nossa aqui nós não vamos conseguir cessar toda a polêmica que a lei está trazendo, né? Mas eu quero trazer contigo algumas informações aqui, né? Debater algumas informações, principalmente nessa questão que fala sobre a liberdade dos presos, né? Essa questão da lei que modificou, houve uma grande modificação na parte de prisão preventiva, né? Segundo dados da SUSEP, só aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 7 mil presos podem ser soltos agora que a lei entrou em vigor, né? Essa pode ser a grande polêmica, então. Não, são informações desencontradas que estão acontecendo, inclusive para a população, no sentido, às vezes, até de instigar essa questão da impunidade. O que essa lei veio nos trazer? Ela, em primeiro lugar, não é uma lei estanque, que só possa ser utilizada isoladamente. Ela veio alterar alguns artigos do Código de Processo Penal, que é de 1941. Super antigo. Defasado já. Isso mesmo, Rodrigo. Então, de 41, nós vamos analisar a situação prisional dos nossos delinquentes aqui no país inteiro, para os dias de hoje. São questões assim totalmente distorcidas que estavam no Código de Processo Penal. Então, o que a lei veio fazer? Fazia essa alteração no Código de Processo Penal que se adaptou à Constituição Federal, que é de 88. Então, em 41 o Código de Processo Penal, com artigos já impossíveis de serem aplicados, em 88 a Constituição Federal, e os juízes, o Poder Judiciário em geral, e o sistema jurídico passou a valer-se da Constituição Federal. Então, tudo que está nessa lei já não é novidade nenhuma. Tudo que está previsto nessa lei, que veio alterar o Código de Processo Penal, os juízes, o Poder Judiciário, o sistema já vinha aplicando. Já estava sendo trabalhado isso, exatamente, em razão da Constituição Federal. Então, assim, só para esclarecimento, o que é? São dois tipos de prisão que nós temos no nosso sistema. Um é a prisão provisória ou cautelar, como estão dizendo, essa lei altera só essa parte. Ela até traz outras possibilidades de medidas cautelares, né? Isso, que não havia no Código de Processo Penal anteriormente. Então, por exemplo, ela traz a possibilidade de uma prisão domiciliar que nós não tínhamos regulamentada. Então, só esse exemplo esclarece bem a comunidade. Os juízes vinham aplicando prisão domiciliar. Quando os presídios estavam lotados, quando tinha situações de gravame nos presídios, os juízes automaticamente já aplicavam a prisão domiciliar. Hoje ela está regulamentada. Os juízes podem diretamente aplicar a prisão domiciliar. Por exemplo, não em todos os casos. Sim. Né? Outra alteração que a lei trouxe também, sempre frisando em cima da prisão preventiva. Sim. Tá? Daí seria importante assim, um esclarecimento, se tu me permites. Como eu referi antes, só existem dois tipos de prisão. A prisão preventiva e a prisão definitiva. Que é após todo o processo de julgamento daí. Isso, aonde o réu vem... Já está condenado, né? Isso. Com trânsito em julgado, isso significa que a jurisprudência já tinha estabelecido, também o Supremo Tribunal Federal já havia estabelecido, que a prisão só se torna definitiva após o trânsito em julgado, após cessar todas as instâncias de recurso. Bom, então, essas duas prisões existem no nosso sistema.
a provisória, com cautelares, né, ou preventiva, especialmente a preventiva, ou a prisão definitiva. Nessa prisão provisória, nós temos o flagrante também. Pois é, dentro dessa questão do flagrante, hoje foi publicado no jornal NH a opinião de um juiz, o juiz Carlos Francisco Gross, da Vara Criminal de Porto Alegre. O que ele colocou dentro dessa opinião dele, né? Um sujeito que vai praticar o mesmo crime com pena de até 4 anos, né, que entra dentro dessa questão, e comete esse crime em flagrante. 10 vezes ao dia, ele pode ser liberado todas as 10 vezes que ele for preso. Isso não soa um pouco estranho ou essa é uma opinião errada desse juiz da Vara Criminal? É uma opinião equivocada. Por quê? Quando alguém for preso em flagrante delito, e veja bem, só 2 possibilidades existem de prisão. Ou em flagrante delito, na provisória, ou provisoriamente por decretação judicial. Delegado não pode decretar prisão. Só o juiz pode decretar uma prisão preventiva. Então, o que estava acontecendo na prática e continua a acontecer hoje? Com a nova lei agora regulamentando apenas. O delegado prendia em flagrante delito, e aliás é importante que todas as pessoas saibam, qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que se ache em flagrante delito. Não precisa ser só o delegado, né? Então é uma espécie de prisão que ocorre em razão do flagrante. Normalmente é a polícia que prende em flagrante delito. Então a Polícia Civil prende em flagrante delito, já movimenta o flagrante. E esse flagrante, antes mesmo da nova lei, era encaminhado ao Poder Judiciário para homologação. Então, outro aspecto importante, fiz também contato com a SUSEP hoje de tarde e obtive as seguintes informações. Como você referiu no início, nós temos uma média de 30 mil presos no estado do Rio Grande do Sul. E vamos nos ater ao estado do Rio Grande do Sul, porque não podemos fugir a São Paulo e outros lugares, né, que a situação é mais dramática. Então, 30 mil presos no estado do Rio Grande do Sul. Não temos presos em delegacias. Quem é que controla as prisões? O judiciário, os juízes, junto com o poder administrativo, com o Estado. Então, esse poder administrativo mantém os presídios. Nós temos também a SUSEP, que é a Superintendência dos Serviços Penitenciários, e que traz essas informações. Nenhum preso vai ser solto sem uma ordem judicial, sem um alvará de soltura. É uma ilusão que estão criando. É uma repercussão, então. Uma repercussão porque existem vários setores que acabaram ficando contra essas mudanças na lei, né? O próprio Ajuris ficou com, às vezes, algumas opiniões contraditórias, a Associação dos Delegados Civis é totalmente contra as mudanças na lei também. Então, há um jogo, talvez, de interesses dentro de tudo isso, né? Rodrigo, assim, exatamente, e no sentido de insuflar até essa questão mais polêmica de impunidade, de violência, que realmente porque é o que eles estão alegando, que vai gerar, que dentro de 30 a 60 dias vai se poder constatar os efeitos da lei, né? Se vai haver um aumento ou não na criminalidade. Não, é uma ilusão ou uma situação equivocada passada ao ouvinte, ao telespectador. Por quê? Porque os juízes já fazem isso atualmente. Nós não temos prisões no Estado em flagrante delito, pura e simplesmente. O juiz, quando recebe o flagrante, ele ou homologa, ou homologa e converte em prisão preventiva, e daí um aspecto importante. Para que seja decretada a prisão preventiva, a lei não modificou nada. É a garantia da ordem pública ou econômica. Vamos passar por um exemplo do banqueiro, aquele da novela, o Cortês, da Rede Globo. O Cortês está preso, né? Então, na novela se verifica o advogado dele impetrando um habeas corpus, outro, né? E essa prisão preventiva é o que o Cortês está passando. Ele está sendo
provisoriamente preso para responder o processo. Até para não uma questão de não atrapalhar o processo. Às vezes ele fica em prisão preventiva por oferecer também algum risco à sociedade ou a alguma pessoa, né? Isso, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. E aí a gente pode trazer, então, o Cortez está lá preso. Por quê? Porque a lei, há algum tempo atrás, alterou também o Código de Processo Penal, colocando a ordem econômica. Então, esses crimes financeiros que as pessoas ficam normalmente irritadas e pensativas, poxa, mas o cara roubou tanto, né, no banco tal, ele já tem a prevenção. Já pode ser preso preventivamente para a garantia da ordem econômica. Né? E isso já estava antes dessa lei, inclusive. Né? E as situações outras de prisão preventiva são todas nesse contexto. Então, o juiz vai receber o flagrante e vai converter aquele flagrante que o delegado mandou para ele numa prisão preventiva, porque existe possibilidade. O que as pessoas não estão atentando é que nós temos, há pouco referi, eu acho, 30 mil presos no estado do Rio Grande do Sul, em média 30 mil. Desses 30 mil, 23% apenas, aí faz... Entre esse número de 7.488 que podem ser soltos, segundo dados da SUSEP. Exatamente, né? Mas não é bem assim. Por quê? Porque esses 7 mil e poucos presos, eles já estão com uma preventiva decretada. Isso não pode ser alterado somente através da palavra do juiz. Exatamente. Ninguém tira nenhum preso de presídio sem a ordem do juiz. Ninguém está preso no estado do Rio Grande do Sul sem uma ordem judicial. Então, é um equívoco realmente que está sendo passado para a população. A lei veio em benefício e é interessante da comunidade. Tu trazer essas informações, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto, é um assunto que ainda vai render muita repercussão na mídia, né? Desde ontem, quando entrou em vigor, realmente toda a mídia fala sobre isso, é um assunto nas ruas, as pessoas estão dando sua opinião, é um assunto do momento, né, Rosângela? A gente agradece a tua presença aqui para trazer essas informações, fica o espaço aberto para a OAB, sempre que quiser debater também essas questões referentes ao judiciário, a situação prisional, né, que vocês já estão sempre tão presentes nessa discussão com a sociedade. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada a vocês. Obrigada.